Então, eu tenho uma firma onde trabalho com coberturas, galpões, serraria em geral. Então, e antes da pandemia o volume de trabalho era intenso, era bom de trabalhar e tal. Hoje em dia, com essa pandemia agora, eu posso dizer que o volume de trabalho diminuiu aí em torno de 70%. E, infelizmente eu tive que cortar gasto para poder prosseguir nesse segmento meu. E mandar o funcionário embora, tive que fazer uma geral de um orçamento, tive que cortar muito gasto. E infelizmente, né, isso acho que não é só comigo, mas com todo mundo aí, aconteceu isso. Eu espero que daqui, esse período, vamos dizer daqui 6 meses, que venha a melhorar. Eu tenho essa pretensão, né? Eu acredito sempre no positivo, que possa seguir em frente aí, com a vacina chegando, daqui 6 meses pode estar bem evoluído e voltar ao normal. Não sei se vocês estão vendo aí. Tá chovendo. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Fala comigo! Fala comigo que eu falo contigo, freguesa! Vassoureiro! Essa é a minha guerra, minha correria. Tô desempregado, deixando currículo, atrás de emprego. Enquanto não surge emprego, a gente vai... Vassoureiro! Ah, meu povo, vamos lá. Trabalho na rua, como vocês estão vendo aí. Vendendo vassoura. E a minha questão é, volume de venda antes da pandemia. A venda foi maravilhosa. Vendi muito de verdade. Mas pós-pandemia teve um corte. A venda caiu bastante. E a medida que eu tomei para não ficar parado, porque na verdade quando a pandemia chegou, eu tive que parar de vender vassoura na rua. O que eu fiz? Para poder garantir minha renda e sustentar minha família, pagar minhas dívidas, comecei a vender máscara. Só que eu não podia ir para longe. As máscaras que comecei a vender foi próximo da minha casa. Não vendi muita coisa não, mas o que eu vendi deu para sustentar minha família, deu para eu pagar minhas dívidas. Meu nome é Jefferson. O volume que eu tinha antes da pandemia era um volume bom. Do que o mercado já estava meio saturado, né? Mas eu conseguia trabalhar 9, 10 horas de trabalho e fazia um dinheiro bom. E quando chegou a pandemia, esse volume caiu em 50%. E através disso eu tive que usar a minha reserva de dinheiro que eu tinha guardado e a ajuda de alguns familiares. Para depois dessa pandemia, é uma incógnita, né? Nós não sabemos como é que vai ficar o mercado de trabalho depois que passar essa pandemia. Mas, assim, nós torcemos, né, para que dê tudo certo e volte tudo novamente, né, e que seja como antes, né, um volume bom de trabalho, né, e que todos consigam superar e passar por isso. Trabalho no sinal de Sulacap. Desde o começo da pandemia tudo foi tão diferente, tudo mudou de repente. Eu trabalhava vendendo fruta e conforme estava sempre em contato com a fruta, o caimento caiu bastante. Muita gente tinha medo de abaixar os vidros para não se contaminar. Então a gente teve que se readaptar. Muita gente usou a pandemia no sinal para poder ganhar dinheiro com venda de máscara, álcool em gel. Outras pessoas como eu que vendia fruta tivemos que se adaptar com máscara, no caso a prevenção, luva, para os clientes poderem se sentir mais confortável com a gente. Tive que parar com bastantes gastos na pandemia. Eu ia de ônibus, aí comecei a passar a pedir a carona para poder ir trabalhar. E conforme o tempo fui se adaptando. E hoje eu atuo como consultora e diretora da Mary Kay do Brasil. Na pandemia, meu volume de vendas era, na verdade, muito inferior ao que é hoje. Na pandemia, surpreendentemente, eu cresci. Na verdade, eu me formei diretora na pandemia. Tive que me empenhar muito mais e me reinventar, me lançando aí na mídia, na internet, que eu fazia muito menos. Eu, como consultora de beleza, a gente tem o nosso foco no relacionamento com a cliente.
E, então a gente deixou de ter essa possibilidade de estar diante da cliente o tempo todo e a gente passou a ter que se reinventar e fazer isso virtualmente, através das redes sociais e das plataformas que a gente tem aí de fazer videochamada, né, pelo Zoom, e a gente conseguiu ter acesso aos clientes, então a gente teve que ter um processo de aprender mais sobre a mídia digital, coisa que eu não fazia tanto antes. Passei a ter que entender mais sobre eles falam marketing digital, né? Então eu tive que fazer uns cursos de marketing digital, entender mais como trabalhar com as minhas consultoras, que eu sou diretora, então eu tenho também que treinar as consultoras e essas reuniões que nós fazíamos antes era semanalmente, né? A gente passou a fazer também semanalmente, mas virtualmente. A gente conseguiu crescer muito dentro desse processo que a gente nem imaginava, a gente foi colocado e a gente foi praticamente se adaptando e agora com um crescimento não só financeiro, mas maturidade, né, emocional, de conseguir lidar com todo esse novo. A gente conseguiu ter esse crescimento, eu considero que foi possível conseguir olhar, né, projetar o meu futuro e entender que eu vou estar mais preparada para encarar qualquer desafio que vier por aí. Tinha uma expectativa de que esse ano já seria diferente, né? No começo do ano o pessoal falava, não, ano que vem vai ser melhor, e não foi. Então a gente já está entendendo que a gente vai ter que ir dançando conforme a música, né? Se ficar melhor, perfeito, mas se não ficar, a gente já está sabendo lidar com a situação. Continuar online, eu continuo tendo acesso aos meus clientes, né, quando a gente tem cliente fidelizado, a gente passa a ter esse processo de retorno, né? O tempo todo a gente consegue ter nosso caminhar continua acontecendo com as clientes, então, por mim, eu oro para que acabe, né? Para que todos nós possamos ter segurança, né, ao trabalhar, né? Segurança para os nossos clientes, principalmente. Eu tive Covid, né? Passei, né, por um tempo aí mal, mas me recuperei e minhas necessidades, meus porquês não me deixaram paralisar de maneira alguma. Eu sempre entendi que Deus estava no controle, eu fazia o meu processo dentro do possível, eu dava o meu melhor, e acho que Deus vai honrando, né, as pessoas que são determinadas e o negócio vai acontecendo assim. Da pandemia a gente cresceu pura e simplesmente porque as pessoas estavam se sentindo emocionalmente mal, né, cativas, né, dentro de casa, e o nosso trabalho é um trabalho de cuidados, né, e a gente acaba tendo esse processo de resgate de autoestima, de resgate de pessoas nesse meio do caminho acabaram perdendo seus empregos, né, perdendo aí a oportunidade de sonhar, de pensar em realizar, né, mexeram, né, de uma vez só assim, no nosso planejamento. A gente planejava uma coisa, no começo da pandemia eu estava com um planejamento em março, que era o mês internacional da mulher, né, e é um dos meses que a gente mais trabalha pra caramba, então foi justamente em março que começou a pandemia no ano passado, e eu estava com minha agenda lotada, e no mesma semana todas cancelaram. E eu fiquei desesperada, assim, chorei muito. Eu não era diretora ainda, e aí nesse momento eu pedi muito ao Senhor para entender o que eu faria, qual seria a solução. E a gente teve, né, imediatamente uma estratégia aí de conseguir fazer os nossos eventos online, que foram, né, tudo pelo WhatsApp ou Instagram e tal. E aí eu consegui vender muito mais do que eu imaginava e muito além do que eu tinha planejado. E trabalho no segmento de festas e eventos. E o meu volume de vendas, né, eu trabalho mais com serviço terceirizado, então eu vou dizer mais sobre em serviços. Meu volume de serviço antes da pandemia era em média de 3 a 4 eventos por mês, né, eventos diversos, formatura, casamento, aniversário infantil, 15 anos. Então nós tínhamos uma demanda bem grande mensalmente na questão de festas. Então, e hoje, nesse quadro aí com a pandemia, tivemos que se reinventar, tivemos que parar um pouco, né, porque a área de festas foi bem atingida, porque era aglomeração, né, então nós tivemos que se reinventar. Ficamos durante 8 meses sem poder fazer festa, sem poder trabalhar. E as festas que estavam fechadas, que eram para ser realizadas nesse período, tivemos que adiar para esse ano 2021.
Hoje continua sendo meio complicado, mas com novos decretos aí estaduais podemos realmente manter a empresa ativa. Então tivemos que se reinventar, abrimos um ateliê de confeitaria, aproveitamos todo o nosso conhecimento, né, fora das festas. Falo a gente porque a empresa ela funciona com mais de um, né? Não é só eu, Júlio, mas também tem meu sócio, que é confeiteiro. Aí eu administrei o ateliê, ele entrou com a parte de serviço e tivemos que continuar trabalhando, mas com uma outra área por enquanto. Na festa, né, com a empresa, o Happy Day, né, eu não falei com a empresa Happy Day Eventos, tivemos que fazer cortes sim de fornecedores, tivemos que mudar um pouco o caminho, não podemos mais contratar algum tipo de serviço e sim a responsabilidade caiu em cima de nós que tivemos que produzir esse tipo de serviço, né? Doces, bolos, isso tudo era serviço terceirizado que não tínhamos como fazer pela demanda e hoje tivemos que cortar, né, esses fornecedores e nós mesmos, né, fazermos esse tipo de serviço. E o corte sim aconteceu, diminuiu a quantidade de convidados, cortando algumas quantidades de garçons, né? Então houve corte sim, infelizmente tivemos que mudar muita coisa. As medidas que tivemos que aderir nesse momento foi, no caso de se reinventar e mudar um pouco do caminho, né, para a gente poder manter nossa renda e manter a empresa ativa, abrindo o ateliê de confeitaria. Hoje, como já foi liberado algumas com restrição as festas, estamos fazendo com todo o cuidado, com álcool em gel, temperatura, afastamento das mesas. Então nós aos poucos estamos voltando ao mercado, mas infelizmente com uma demanda muito pequena, porque o pessoal ainda está com medo, né? Ainda está com medo de toda essa pandemia, de toda essa doença que atingiu o mundo, né? Então a gente precisou aderir muita coisa nesse momento na questão das festas e na questão também de manter a empresa ativa, de se reinventar, em mostrar um pouco do nosso trabalho fora das festas, mas trabalhando com os doces, abrindo ateliê. Então isso foi um momento muito, é o que a gente está fazendo, né, no momento. E o mercado daqui a 6 meses acredito que já venha com bastante força, né, com muitos empreendedores criativos, engajados. Hoje a parceria está sendo muito essencial, a divulgação, a mídia, o delivery, as redes sociais. Então eu acho que vai vir muito mais forte. Daqui a 6 meses, ou já está vindo, né, já está começando, já está iniciando uma nova jornada no empreendedorismo. Então vai vir muito mais forte. Acredito que venha com muita força na questão de querer crescer, né, querer continuar. Hoje as empresas que continuaram ativas nesse meio da pandemia, que continua viva, vai vir muito mais forte. Eu acredito em continuar no segmento sim, eu acredito em continuar e também continuar com um novo empreendedorismo, né, que é o ateliê de confeitaria, e continuar com as festas. As festas não vão terminar, as pessoas vão continuar fazendo festas, eventos, vão casar, vão fazer aniversário, vão fazer formatura. Trabalho desde 1990 no ramo da música, fui cantor de bandas e orquestras e no ano de 2000 dei início à minha carreira solo. E eu faço eventos em festas de aniversário, 15 anos, casamentos, festas de empresas. Antes da pandemia, eu tinha uma sequência assim de 5 trabalhos por semana. Eu trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes 2 no sábado, 2 no domingo. Às vezes fazia uma média de 7 por semana, 6.
era sempre essa média, 5, no mínimo 4, mas na maioria das vezes 6, 5, às vezes 7, por aí. Agora, durante a pandemia, né, assim que veio a pandemia e os setores autônomos, como eu, sentiu, né, lá para o dia 16 de março, então a partir da pandemia caiu 70%. Né? E isso está variando muito de mês para mês. Tem mês que nos primeiros 7 meses, 8 meses, para mim caiu 100%. Eu não consegui fazer um trabalho do dia 16 de março até lá para julho, agosto, ou seja, eu fiquei em média 7 meses parado, 100% sem renda. Aí depois, agosto de 2020 para cá, variou entre 1 e 2 trabalhos por semana. Então eu classifico que agora eu estou em média, a minha renda caiu 80% e às vezes ela oscila entre 80% e 70%. Mas no começo foi total. Então agora o meu rendimento de total que eu tinha é de 20%, varia por mês às vezes 30%. Em decorrência disso, eu tive que reduzir os gastos. Cortes eu fiz alguns, mas foram poucos. Eu reduzi o meu gasto, o meu custo, mas corte não muito, mas eu reduzi bastante. Né? Então, houve uma redução drástica e uma economia. Então, assim que eu fiz, eu não cortei, mas eu reduzi os gastos e fiz uma economia muito grande. Então, até para chegar dentro do que eu estava conseguindo fazer, conseguindo ganhar. Então, eu reduzi bastante os gastos e fiz uma economia muito grande. Agora, as medidas, além das que eu já tinha tomado em redução e economia, as medidas que eu tive que tomar foi o distanciamento normal, o uso de máscara em ambientes públicos, em lojas, que é obrigatório, porque a gente tem que obedecer a um decreto. E também eu parei de rodar muito com o carro para, assim, passeios ou alguma viagem. Então, assim, eu tive que tomar essa medida drástica para poder eu conseguir me adequar a esse momento, a essa realidade que a gente está vivendo hoje. 6 meses, com a vacina avançando, com toda a população vacinada, eu acredito que daqui a 6 meses possamos ter um quadro melhor na economia, nos trabalhos informais e que a gente já possa começar a trabalhar mais, então com isso a economia girar mais. Então acredito muito que daqui a 6 meses as condições vão ser bem melhores que hoje.